Os humanos têm muita sorte de não existir no período Jurássico, em que a maioria dos maiores e mais mortais predadores caminhavam sobre a Terra. Apesar de várias dessas criaturas estarem extintas, outros animais estão andando pelo mundo hoje, nos lembrando de seus ancestrais gigantescos. Alguns já foram capturados e estão em exposição para nós admirá-los. Hoje veremos as 10 maiores já capturadas. 10. Mega Morcego. Morcegos, por muito tempo, foram a peça central em vários filmes de terror, como demônios sugadores de sangue ou assassinos sem piedade. Com a recente notícia de morcegos gigantes, do tamanho de um homem, talvez exista uma base para essas histórias na vida real. Um desses morcegos em tamanho real foi capturado por militares alguns anos atrás em uma floresta filipina. Apesar das imagens serem inacreditáveis a princípio, esses morcegos existem de verdade, são chamados de grandes raposas voadoras, ou morcegos fruta. Eles são encontrados voando nos céus das Filipinas com uma envergadura entre as asas de até 2 metros. Porém, apesar do visual aterrorizador, você não tem muito com o que se preocupar quando está perto desses megas morcegos, já que eles não sugam sangue ou comem fetos como dizem as lendas. Ao invés disso, eles se alimentam de frutas, néctar e pólen. Como você já deve ter percebido, esses morcegos são a maior espécie de todas no planeta, com um tamanho comparado a de uns pterodátilos extintos há mais de 60 milhões de anos. Número 9. Salamandra gigante asiática. Quando você discute sobre o tamanho de uma salamandra com seus amigos, o maior número na sua mente deve ser algo que caiba na palma da sua mão. Mas nós vamos te mostrar que essas criaturas pegajosas podem crescer muito além disso. Elas podem ter o comprimento de até 1,5 metro e pesar até 65 quilos, especialmente se for uma salamandra asiática, como essa, na beira de uma estrada perto do rio Kyoto, no Japão. Apesar de termos poucas informações sobre como essa criatura chegou lá, o animal poderia facilmente medir 1 metro, ou o tamanho de uma criança pequena. Isso coloca ela no topo da lista de caçadores locais. Mas parabéns para as autoridades que garantiram uma passagem segura para o animal voltar ao rio. Ainda que seja bem comum ver um caminhando tão longe da sua zona de conforto, salamandras gigantes asiáticas são conhecidas por serem um dos maiores anfíbios e um dos tipos mais raros do mundo hoje, com uma população que diminui todos os dias devido à destruição do habitat natural. Número 8. Lolong. Medindo 2,5 metros e pesando 1.075 quilos, Lolong é considerado o maior crocodilo já capturado e colocado em cativeiro. Ele também é um dos maiores crocodilos já medidos do focinho à cauda. Lolong foi capturado vivo em Bunawan, nas Filipinas, em 3 de setembro de 2011. Como todos os crocodilos de água salgada, a caça começou quando ele se tornou suspeito de atacar várias pessoas. Mesmo depois de mapear o esconderijo de Lolong, ele foi caçado por 3 semanas e foram necessárias 100 pessoas para trazê-lo para a terra. Apesar dele ter ficado agressivo em alguns momentos durante a sua captura, rompendo as cordas que o seguravam 2 vezes, Lolong se tornou dócil após alguns meses de cativeiro em uma fazenda de crocodilos. A tolerância dele com humanos pegou várias pessoas de surpresa e até fez a população local ter uma apreciação pelo mundo animal ao seu redor. Número 7. Tubarão-baleia. Numa terça-feira, em 7 de fevereiro de 2012, essa carcaça de um grande tubarão foi achada em uma praia no Mar Arábico, Paquistão. Essa não era a primeira vez que uma criatura gigante era arrastada até o porto marítimo paquistanês de Karachi. Esse é um dos maiores exemplares na história, já que chegou a medir 12,5 metros, um recorde para tubarões-baleia. Apesar dessa criatura ter sido achada morta, foi necessário nada mais nada menos do que 5 guindastes e 4 horas para tirá-la da praia. Quando pesada, chegou próximo das 7 toneladas. Quando leiloada, a carcaça foi vendida por 1,7 milhões de rupias, o equivalente a 100 milhões de reais. Número 6. Golias comedora de pássaros. Tarântulas são criaturas adoráveis se você conseguir enxergar além do exoesqueleto assustador e do veneno potente. Muitas pessoas por aí, incluindo crianças, têm elas como bichos de estimação. Amantes de aranha até as chamam de rainhas dos aracnídeos devido ao seu tamanho.
Para quem tem aracnofobia, esse é o pior pesadelo. É verdade que a maioria das tarântulas são gigantes, mas uma espécie em particular, conhecida como Golias come pássaros, é a maior de todas, e elas são só encontradas ao norte da América do Sul. Elas podem apresentar várias cores, desde marrom escuro a dourado, e um comprimento entre as pernas comparável a de um braço de uma criança pequena. Elas podem pesar o mesmo que um filhote de cachorro e matar animais pequenos, como minhocas, sapos e pássaros. Cerca de 5 anos atrás, Piotr Naskirek, um entomologista e fotógrafo da Universidade Museu de Zoologia de Harvard, capturou uma dessas criaturas fascinantes durante uma caminhada pela floresta tropical de Guiana. Hoje, a tarântula está preservada em um museu para estudos. Número 5. Lula colossal. Lulas colossais são conhecidas na maioria dos folclores como o pior pesadelo de um navegante, do Kraken ao Chulu. Elas inspiram diferentes nomes em várias lendas assustadoras, principalmente porque elas são os maiores animais sem ossos. Elas se alimentam de grandes peixes e são conhecidas por suas batalhas frequentes com baleias, cachalotes e tubarões. O que é mais estranho é que boa parte da comida delas tem que passar no meio do cérebro para alcançar o estômago. Aliás, o cérebro é o maior entre os animais, sendo do tamanho de uma bola de futebol. Capturadas na costa da Nova Zelândia em fevereiro de 2007 por um grupo de pescadores mapeando a rotina delas nas águas antárticas, a maior lula colossal pesou 500 quilos. O gigante foi trazido das profundezas depois de ter acidentalmente comido um anzol de pesca. Demorou mais de 2 horas para puxá-la e estava quase morta antes de atingir a superfície. Quando levada para ser estudada, a lula mediu 10 metros e hoje está em exposição no Museu Te Papa, em Wellington, na Nova Zelândia, como o único exemplar da lula gigante. Número 4. O alce do Alasca Yukon. Os alces são criaturas formidáveis e enormes. Eles também parecem majestosos quando você olha para a galhada presa em sua cabeça. Além de ser o maior membro da família dos cervos, alces também são animais mais altos da América do Norte. Entre todos os tipos, o Alaskan Coon são considerados os maiores em termos de tamanho do corpo e de galhada. A grande pergunta, porém, é: qual foi o maior desses alces já encontrado? Bom, esse prêmio vai para o alce que mediu mais de 2 metros e 15 centímetros de altura e tinha uma galhada de mais de 120 centímetros com 39 pontas. Ele pesava quase 1 tonelada. Por incrível que pareça, essa não é a parte mais interessante. Esse animal gigante foi capturado e abatido por uma caçadora sozinha. Seu nome é Deborah Card. Corajosa, não? Número 3. Medusa. O nome Medusa pode soar como algo tirado de uma lenda grega, mas a que você vai encontrar no final da Casa Assombrada Infernal, criada em 1975 pela empresa de produção Full Moon, é uma python. E ela é a maior cobra já mantida em cativeiro, 7,62 metros, recorde oficial do Guinness. Foram necessários 7 homens para esticar essa gigante cobra. As pythons desse tipo pertencem a uma categoria de cobras que não possuem veneno, mas elas matam enrolando seus músculos em volta de uma presa até sufocá-la. Depois disso, elas engolem tudo e deixam o corpo digerir. Número 2. Anaconda verde. Em algum momento de 2016, esse grande réptil que você vê no vídeo foi descoberto aqui no Brasil, em uma zona de construção na Amazônia, após o uso de explosões controladas na caverna de Altamira. Apesar dos ambientalistas terem alertado aos trabalhadores sobre os perigos ligados à destruição de habitat natural, eles continuaram mesmo assim, e um dos animais mortos no processo foi uma anaconda gigante que pesava cerca de 400 kg e media 10 metros de comprimento com 75 centímetros de circunferência. A causa da morte não foi reportada, porém, supõe-se que uma cobra desse tamanho tenha vivido por muitos anos. Número 1. Baleia azul. Muitos não estão surpresos em ver uma baleia na lista, mas tenho mais curiosidade sobre uma baleia do que só aparece nas imagens, especialmente se estivermos falando de uma baleia azul. Elas são conhecidas por serem tão grandes que nem os maiores dinossauros poderiam competir. Além de serem os maiores animais existentes da Terra, as baleias também são as criaturas com maiores línguas e os maiores migrantes no reino animal. As fêmeas da baleia azul são maiores que os machos, e a mais longa já medida estava na Estação Atlântica, Geórgia do Sul, em 1909. Com um tamanho maior do que de um Boeing 737. A mais pesada já capturada foi pesada em toneladas e deu o equivalente a 2.500 humanos. E por aqui encerramos nossa lista. Qual dessas criaturas foi a sua favorita? Estamos ansiosos para ler seus comentários sobre o vídeo. E não se esqueça de nos dar um like. Obrigado por assistir, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Nós voltaremos em breve.